Olá, meus queridos, estamos mais uma vez juntos aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você sabe, esse livro tem transformado vidas por gerações, por séculos, e certamente transformará a minha e a sua vida também. Afinal de contas, a transformação que nós temos a partir da memória, do contato, da relação com a Bíblia Sagrada, não é um evento perdido no tempo, um ponto na história, não. Na verdade, é um evento diário, dia após dia, descobrindo mais coisas a respeito do Criador. É por isso que o NASP Next, juntamente com o Museu de Arqueologia do NASP, do campus de Engenheiro Coelho, isto do Centro Universitário Adventista de São Paulo, oferece para você essa parceria aqui do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu tenho o privilégio, o prazer de ser o seu companheiro de jornada no estudo profundo da Palavra de Deus. Muito bem, pronto então para começarmos o estudo da Bíblia, não sem antes convidarmos a presença do Espírito Santo. Então vamos orar a Deus mais uma vez? Incline sua fronte, feche os seus olhos e falaremos com Deus. Querido Deus, Rei, Criador de todo o universo, nós amamos-te, Senhor. Entregamos nossa vida a Ti. Somos Teus filhos, Tuas criaturas e queremos ser Teus servos. Que o Senhor possa entrar em nosso coração e que o estudo desse livro sagrado, a Bíblia, possa realmente calar fundo em nosso coração. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então vamos ao estudo de hoje. Qual é o nosso primeiro slide aqui? É justamente aquele que fala do Deus El. Você se lembra, na história passada eu estava comentando com você como é que nós temos evidências arqueológicas, esparsas eu reconheço, mas são evidências de que havia algum tipo de culto ou monoteísta ou próximo ao monoteísmo ali na região de Canaã e também de Midian, que eu falei com vocês que pegaria certamente a parte da Arábia Saudita e também um pedaço do que hoje seria a Jordânia e também um pedaço do que hoje seria a Península do Sinai. Porém, Moisés havia fugido do Egito e foi para o que hoje é a Arábia Saudita, onde ele se encontrou com Jetro, que seria o seu futuro sogro. Jetro também era sacerdote de Deus, à semelhança de Melquisedeque, que mesmo não sendo diretamente hebreu, era um adorador do Deus verdadeiro. Então nós vimos ali evidências de que havia pessoas que estavam cultuando o mesmo Deus dos patriarcas. Até que ponto a religiosidade de Melquisedeque ou de Jetro seriam a mesma religiosidade de Abraão, Isaque e Jacó, eu não posso dizer. Mas que há indícios de muita ligação entre ambas e reconhecimento de um pelo outro, isso sim havia. E na arqueologia nós temos algumas evidências desse culto, eu chamaria quase um culto javista, isto é, em relação ao Deus eterno da Bíblia, o Hashem, o Adonai, que os judeus tanto falam. Primeiro porque eu mostrei para vocês, por exemplo, aquele encontro da inscrição egípcia lá no templo de Solek, onde você tem a referência à terra de Midian. Alguns pensam que pode ser até em relação à terra de Canaã também. Eu não mencionei isso na aula passada, mas vou falar. Há alguns autores que pensam que Shazu, como os egípcios chamavam, pode ser uma referência a Canaã também. E lá é falado de Shazu de Yahweh, ou de Yehawa, ou seja, parece ser a terra do Deus de Abraão. Bom, se assim for, vamos ver alguns indícios. Eu tenho aqui, por exemplo, uma estela religiosa de Ugarit. O que era Ugarit? Ugarit era uma região que pega parte do que hoje seria a Síria, e foram os vizinhos cananeus ali que nos oferecem o maior indício de como seria a religiosidade de Canaã. É claro que Ugarit tinha muito também de, digamos, idolatria e politeísmo. Mas não é um politeísmo gratuito, parece que é um politeísmo que migrou ou se desenvolveu a partir da adoração de um único Deus, dando a entender que num primeiro momento os habitantes de Ugarit adoravam um único Deus e depois acabaram mudando a sua religião monoteísta para uma religião idólatra e politeísta. Tudo bem até aí? Agora, o que me chama a atenção é que Ugarit veementemente
dá nome a um Deus supremo, o maior de todos os deuses, note, mesmo reconhecendo a existência de vários deuses, mesmo sendo eles próprios politeístas, eles reconhecem a existência de um Deus maior do que todos, Pai de todos, Criador e originador de todos. E esse Deus é simplesmente chamado de El. Aqui nós temos uma pedra que mostra o Deus El sentado diante do rei Keret. A história que está grafada, que está escrita nessa pedra, é muito interessante. Eu vou lê-la para você. Nos textos ugaríticos, El também é descrito como um provedor de descendência. No épico de Keret, o rei Keret pede ao Deus Pai El uma bênção. Ele diz, abre aspas, conceda-me que eu possa ter filhos, conceda que eu possa multiplicar parentes. E o touro El, seu pai, respondeu com palavras gentis, enquanto Keret chorou, enquanto o gracioso servo de El derramou lágrimas. El então diz a Keret para ir e oferecer sacrifícios, incluindo um cordeiro sacrificado, para obter uma maneira de ter uma esposa para lhe dar filhos. Olha que interessante. Você tem justamente isso na estela. O rei Keret, diante do Deus El, pedindo para ter um filho. À semelhança de Abraão, que também pede ao Deus Supremo para lhe dar um filho, uma descendência. Outra coisa que nos chama a atenção é o nome El. Em hebraico, El também significa Deus. E muitas vezes os patriarcas se referiram a esse Deus com títulos diferentes. Algumas vezes ele é chamado pelo tetragrama sagrado, né, que a gente às vezes fala Yahweh, ou Javé, ou Adonai, ou Hashem, como os judeus preferem falar para não pronunciar o nome de Deus no tetragrama sagrado. Noutras vezes, Deus é chamado apenas de El Elyon. Às vezes ele é chamado de El Shaddai. Mas você nota que em muitas composições, El Shaddai, El Elyon, é o mesmo nome El que aparece em Ugarit. E também em muitos versículos da Bíblia, o Deus Supremo é chamado pelos patriarcas apenas de El, Deus. Por exemplo, quando você vai ver a história de Jacó e o sonho que ele teve daquela escada, ali você nota uma coisa muito interessante a esse respeito. Eu vou ler com vocês aqui. Gênesis capítulo 28, versículos 18 em diante, tá bom? Antes de mais nada, lembremos que Jacó tinha tido aquele sonho, onde ele viu uma escada que ligava a terra até o céu. E ele via anjos descendo e subindo. E durante aquele sonho, Deus aparece para ele e fala: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaac, ok? Eu sou o Senhor, tetragrama sagrado. Mas quando você vai no verso 18, diz assim: na manhã seguinte, Jacó, levantando-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. Guarde na memória essa informação. Jacó colocou a pedra em pé como coluna, porque eu vou precisar dessa informação mais adiante. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Curiosamente, Betel significa casa ou templo de Deus. Beit El, casa ou templo de Deus. E um pouquinho antes, ele falou: este lugar é a casa de Deus, o portal dos céus. É interessante, Jacó não chamou o lugar de Beit Adonai, casa do Senhor. Ele chamou de Beit El, casa de Deus, dando a entender que a palavra El, pelo menos em alguns textos é muito claro isso, que a palavra El, Deus, está em sinônimo perfeito com o nome sagrado do Deus Supremo. Você tem também a palavra Elohim em hebraico, que também significa Deus, porém de uma forma mais pluralizada, deuses, mas ela às vezes também refere-se ao Deus único, como em Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra, né? Bará Elohim et Shammai ve haaretz,
Então Deus criou o céu e a terra, Elohim, mas muitas vezes El aparece como um paralelo perfeito do nome sagrado de Deus em hebraico. O mesmo nome que aparece em Ugarit. Então a pergunta que alguns fazem seria a seguinte: será que o Deus El, adorado em Ugarit, seria o mesmo Deus que apareceu para Abraão? Por que não? Eu vou explicar isso melhor para você. É curioso que tudo que nós temos hoje de conceitos religiosos, filosóficos, se você for procurar na base, tudo se originou naquilo que eu poderia chamar de tradição adâmica. Raciocine comigo. Levando em consideração a historicidade do relato bíblico e da existência histórica de Adão e Eva, Adão contou para os seus filhos a história do conflito cósmico entre o bem e o mal, da queda no Jardim do Éden, da promessa de um Messias Salvador. Tudo isso foi narrado por Adão aos seus descendentes. Agora imagine a tradição escalonada. Os descendentes de Abraão foram passando para os seus descendentes, para os seus descendentes. Houve uma corrupção na terra, o dilúvio veio e apenas a família de Noé sai da arca. Essa família de Noé ainda tinha no seu núcleo a tradição oral do que Adão havia ensinado. E eles começaram a ensinar para os seus descendentes, para os descendentes dos seus descendentes. Novamente houve uma deturpação da verdade. Agora, um exemplo que eu já dei à exaustão em minhas aulas, palestras, e talvez você já me ouviu falando isso por aí, ninguém falsifica uma nota de $8. Porque não existe uma nota de $8. Você pode inventar, fabricar uma nota de $8, não falsificar uma. Alguém vai falsificar uma nota que existe, uma nota, por exemplo, de $50, uma nota de $100. Isto sim vão falsificar. Não uma nota de $80, não existe uma nota de $80. A segunda coisa que nós percebemos é que, além das pessoas apenas falsificarem a verdade, porque não tem como falsificar o erro, as pessoas, ao falsificarem a verdade, imitam-na. Por exemplo, uma bolsa Louis Vuitton falsa pode não ter a qualidade da verdadeira, mas ela tem a aparência da verdadeira. Assim também aconteceu com as tradições pagãs. Se elas são deturpação daquela tradição original de Adão, eu não devo me surpreender de encontrar na tradição pagã semelhanças com a verdade. E assim sendo, vejam o caráter da providência divina. Descortinando os acontecimentos humanos, nós podemos ver atrás dessa cortina as forças do bem e do mal lutando pela salvação ou perdição das pessoas, correto? E o demônio, o inimigo de Deus, ele tenta a todo custo deturpar as verdades divinas, alterá-las, falsificá-las. E ao falsificá-las, criando algo parecido para enganar, ele acaba sem querer permitindo que pequenos vislumbres da verdade fiquem até nos mais complexos rincões do paganismo. A prova maior disso, se eu posso dar um pulo aqui do Êxodo até o Novo Testamento, é o episódio de Paulo em Atenas, quando ele chega na cidade e fica revoltado porque Paulo vê aqueles vários ídolos adorados ali e ele tem a consciência de que aquilo era errado, que aqueles eram ídolos que não podiam fazer nada. Como judeu, a Bíblia fala que Paulo estava perturbado em seu coração em face àquela idolatria. Porém, mesmo indignado, ele viu no meio de vários ídolos e deuses um altar vazio com a frase ao Deus desconhecido. Você conhece o episódio. O que Paulo falou para os atenienses? Ora, este que vocês já adoram sem o conhecer é precisamente aquele que eu vim anunciar. O que está por detrás dessas palavras de Paulo? Que mesmo no paganismo ainda existia um filete de luz da verdade. Assim também deve ter acontecido com os povos que moravam em Midian, em Canaã, como o povo ugarítico. Talvez alguns povos estavam mais afastados da verdade e outros menos afastados dela. Talvez, eu estou apenas fazendo uma conjectura, Deus tirou Abraão da Suméria e o levou para Canaã, quem sabe porque Canaã estava mais próxima da verdade, ou se você preferir, menos afastada do Deus verdadeiro do que a Suméria.
e Deus viu em Abraão alguém que Deus poderia escolher. E por que Abraão? Bom, mistérios de Deus, ele escolheu Abraão. Outra possibilidade que nós podemos aventar é que mesmo Canaã, ainda sendo um pequeno núcleo de pessoas que mantinham o culto ao Deus verdadeiro, estavam correndo o risco de desaparecer. Eles precisavam de um líder. E Deus, na sua onisciência e sabedoria, viu lá em Ur, lá na Suméria, um homem que poderia ser esse líder escolhido por Deus, esse patriarca, para ser o pastor de todos que estavam ali em Canaã. São possibilidades que a Bíblia permite a abertura para esses elementos que eu estou colocando, tá certo? Voltando a falar de Ugarit, do deus El, outra coisa que me chama a atenção nesse painel aqui, eu vou chamar a sua atenção novamente para isso, é um detalhe da cabeça da divindade, como ela é desenhada. É fato que, contrariando aquilo que Deus orientaria aos hebreus, El é retratado através de uma imagem de escultura. Mas lembra o que eu falei? É como o Deus desconhecido de Atenas. De repente era aquele filete de luz que estava ali nos povos vizinhos de Canaã. E o El, ele é retratado como um Deus sentado num trono e na sua cabeça ele tem 2 chifres de touro. Os chifres de um animal representam geralmente a sua força, a sua energia, o seu poder. Por isso que em profecia bíblica, chifre sempre é símbolo do poder de um rei ou de uma nação. Que El é retratado com esses chifres, indicando o seu poder, está claro, por exemplo, como, por exemplo, nós vemos no texto, onde ele é chamado de o touro El. Preste atenção. Conceda-me, pede o rei Queret, que eu possa ter filhos. Conceda que eu possa multiplicar parentes. E o touro El, seu pai, respondeu com palavras gentis. Agora que você já sabe que El é retratado e descrito como um deus, um touro, olha que curioso quando nós vamos a Gênesis capítulo 49, versículo 25. Gênesis capítulo 49, versículo 25. Vou ler para vocês. Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. Aqui é interessante que fala o Todo-Poderoso, você viu? Agora, só que quando a gente começa, o texto fala pelo Deus de seu pai, pelo El de seu pai. El Shaddai é referido aqui como El, o mesmo Deus, lá, pelo menos a mesma nomenclatura do Deus lá de Ugarit. Mas tem mais uma coisa interessante. Lembra que eu falei de El como sendo o touro El? Quando a gente vê o verso anterior aqui, capítulo 49 do Gênesis, verso 24, na minha tradução está assim, mas eu vou falar como está no hebraico. O arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Essa expressão aqui em hebraico, o poderoso de Jacó, está Abir Yaakov. Abir Yaakov, está certo traduzir pelo poderoso, mas o correto em hebraico, assim, o mais ao pé da letra, o mais literal seria o touro de Jacó. Você lembra que eu falei que chifre, touro, sempre é o poder? Então, por isso que algumas versões traduziram como poderoso de Jacó. Mas no original hebraico, Abir Yaakov pode ser traduzido como o touro de Jacó. A mesma expressão que nós temos encontrada na estela para o deus El, o deus de Ugarit. Mas tem mais, eu não terminei as evidências aqui não. Aqui eu tenho outra estátua do deus cananita, ou cananeu El. A conexão entre o deus cananeu El e o El de Israel se concentra em grande parte na região dos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O autor Mark Smith aponta que Israel é chamado de Israel, em vez de Israel ou Yahweh, ou talvez melhor, Israel, que estaria mais de acordo com os outros nomes próprios contendo o nome divino. Ele sugere que o nome do Deus primitivo pode ter sido El, não o Deus mosaico Yahweh. É interessante que quando a gente vai para Êxodo,
capítulo 6, versículo 3, nós temos uma coisa interessante que talvez lança luz aqui. Nós vamos falar sobre isso. Êxodo 6, versículo 3, é uma polêmica isso aqui. Deus, quando aparece para Moisés no deserto, ele fala o seguinte: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas, pelo meu nome, o Senhor, Yahweh, o nome sagrado, Hashem, não lhes fui conhecido. Então, alguns pensam que talvez a manifestação mais clara de Deus para os patriarcas foi usando o nome El, que, coincidência das coincidências, era o nome do principal Deus de Canaã e região. Isso é muito interessante. Eu não tenho todos os detalhes para fechar o quebra-cabeças, mas eu tenho alguns elementos que me apontam para um cenário, assim, no mínimo curioso. E o que o Mark Smith quis dizer faz sentido. Quando Jacó luta com Deus e prevalece, o seu nome passa a ser Israel, aquele que luta com Deus, e não Israel, aquele que luta com Javé ou com Yahweh. Esse é um fenômeno que chama atenção. É claro que ainda há elementos a serem encontrados, quem sabe por futuras descobertas da arqueologia, ou quem sabe não serão revelados, porque muitas coisas pertencem ao Senhor. Tá certo? Agora, a evidência que a religião da Idade do Bronze, isso é, da Era Patriarcal, a religião de Israel, era diferente da religião da Era do Ferro, existiam algumas características distintas encontradas em Gênesis 12 a 50. Por exemplo, Deus falou com diversas pessoas, não apenas as pessoas da aliança, de maneira aberta e inclusiva. Essas pessoas incluem o faraó do Egito, Abimeleque de Canaã e Abraão. Além disso, nessas passagens, há uma ausência do antagonismo entre a população nativa cananeia e os patriarcas, tanto religiosa quanto socialmente. De fato, essa distinção entre hebreus e cananeus, ela será mais forte na época das conquistas militares de Josué, mas no Gênesis ela não é tão encontradiça assim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as evidências arqueológicas daquele culto javista, ou se eu não posso falar assim, culto javista de Yahweh, pelo menos um culto monolátrico, se você quiser, ou, na melhor das hipóteses, monoteísta, tá certo? Eu vou dar algumas evidências para vocês. Lembra que eu pedi a sua atenção quando eu li o texto de Jacó, e depois do sonho lá em Betel, ele pegou a pedra que serviu de travesseiro, erigiu a pedra e derramou azeite sobre ela? Esse é um dado muito curioso. Nós vemos várias vezes os patriarcas fazendo isso, erigindo pedras no lugar de um templo, como se fosse um altar. Note, já havia de certa forma entre esses patriarcas a ideia, ou pelo menos a predisposição, de não adorar a esse Deus supremo através de ídolos, de imagem. A única referência que nós temos a ídolos relacionada a um patriarca é quando Raquel vem embora da casa de Labão junto com o patriarca Jacó, seu marido, e ela furta os ídolos do pai. Mas eu mostrei para você nas aulas de Gênesis que esses ídolos do lar, terafim, provavelmente eram certificados de propriedade, era a escritura da terra. Ela roubou para um fim comercial, mercantilista, dá para o seu marido as terras do pai, ou a própria herança dela, e não necessariamente um motivo cultico ou idolátrico, ok? Agora, essa cena, esse ato de Jacó e de outros patriarcas também, mas vamos falar de Jacó, de erigir uma pedra e derramar azeite sobre ela, e aquela pedra seria uma representação, não uma imagem de escultura, mas uma representação do Deus verdadeiro ou do pacto que se fazia com ele. Isso é interessante porque a arqueologia me mostra vários lugares ali na região do Negev, ou também na região ali próxima a Beersheba, o lugar onde os patriarcas transitaram, em que pedras monolíticas são erguidas para alguma função religiosa há milênios. Vamos continuar o texto. Pedras eretas, em hebraico chamadas de Maseboth, foram erguidas no deserto do Negev e também no Sinai. Contrastando com as sociedades contemporâneas do Levante e da Mesopotâmia, onde a maioria das pedras eretas eram bem entalhadas, com poucas exceções,
As encontradas nos desertos do sul são toscas e brutas. As pedras verticais aparecem como parte de santuários de pátios abertos, incorporadas em túmulos ou isoladas. Nesse último caso, elas estão em fila ou em grupos de linhas curvas, retas ou circulares, colocadas com suas alturas dispostas simetricamente. Seu propósito original tem sido objeto de debate, com alguns estudiosos defendendo que representam deuses, enquanto outros defendem o seu uso para a comemoração de eventos e pessoas. O testemunho de tratados ou a demarcação de fronteiras e túmulos também poderia estar por trás dessas pedras misteriosas, erguidas no meio do deserto. Eu vou mostrar algumas delas para vocês que parecem justamente ilustrar o gesto de Jacó. Vamos ver algumas dessas pedras. Veja aqui no deserto do Néguev. Perceba, pode parecer coisa de menos importância, mas essas pedras foram colocadas aí há pelo menos 3.000 anos. Vou mostrar mais para vocês. Outras pedras, talvez de 4.000 anos, colocadas enfileiradas justamente também no Negev, perto do Mar Morto. Temos também essas aqui, pedras tumulares, colocadas em forma circular, como se estivessem demarcando a morte de alguém ou o culto a algum tipo de divindade que não era adorada através de estátuas ou de entalhes, mas sim de pedras brutas erguidas, exatamente como fez Jacó. Vejam também essa pedra, que foi inclusive reforçada com cimento mais recentemente, mas num passado distante, de milênios e milênios, ela foi montada em cima de um altar, ainda dá para ver a base do altar original, perto da cidade de Ramala. Ou seja, essas pedras todas nos mostram uma prática que aqueles povos que habitavam ali Canaã tinham, de adorar alguma divindade, provavelmente chamada de El, através de pedras erguidas. Será que seria esta a mesma divindade que os patriarcas trouxeram ou reforçaram em sua peregrinação em Canaã? Algo a se pensar, tá bem? Vamos continuar falando mais um pouquinho dessas evidências. Nós também temos o achado de alguns santuários a céu aberto. Vamos falar um pouquinho sobre eles? São basicamente espaços delimitados por uma linha ou muro baixo de pedras, localizados, é claro, ao longo de rotas comerciais ou próximo a locais de moradia. Seus planos variam muito em forma, mas uma categorização tipológica básica possui desenhos retangulares, quadrangulares, circulares e semicirculares, enquanto, em alguns casos, estruturas menores confinam ao pátio principal. Os achados consistem principalmente em pedras locais, adaptadas como móveis auxiliares e usadas como pedras de pé, mesas ou bancos de oferecimento, altares e tigelas de libação. Ossos de animais, material queimado, restos de atividades metalúrgicas, cerâmicas e outros tipos de pequenos itens também são encontrados no local. E se você olhar aqui no mapa, eu tenho mais ou menos os locais onde esses altares a céu aberto são encontrados. Aqui na Arábia Saudita, onde eu falei que seria Midian, também na Península do Sinai, onde Moisés peregrinou, e também aqui no Negev, no sul de Israel, onde caminharam os patriarcas, falando especialmente de Beersheba, Tel Arad e outros lugares ali por onde passaram Abraão, Isaque e Jacó. Vamos ver algum desses altares. Esse aqui, por exemplo, é um altar a céu aberto que está em Tímina. Perceba, ele não tem nenhuma imagem de escultura, apenas um santuário a céu aberto com pedras enfileiradas lá no meio. Também temos aqui um outro altar encontrado em En-Hazeva, que você vê aqui as pedras colocadas e no meio algo parecido com um primitivo altar. Nós temos também pilares de pedras, que são pilhas de pedras construídas em camadas, cobrindo cistos ou nichos funerários, que em latim chamamos de túmuli. Elas estão marcando instalações rituais ou comemorando visitações. Sua localização preferida está no topo das colinas, sobre a visão das estradas antigas, formando ameias, embora também possam estar localizadas dentro ou ao redor de locais de moradia. A maioria dos montes de pedra no Negev e no Sinai pertencem ao início da Idade do Bronze, embora um grande número
tenha sido revisitado e reutilizado em períodos posteriores. Ou seja, eu estou falando de construções de pedra datadas de pelo menos 4.000 anos. Muito antigo, da época de Abraão, da época dos patriarcas. Eu vou mostrar para você uma desses pilares de pedras muito bem colocados. Olha isso aqui. Parece que é uma coisa moderna, que alguém chegou e juntou as pedrinhas ali. Não, mas isso é algo muito antigo. E geralmente em lugares altos, como esse caso aí no Negev. Olha essa outra pilha de pedras. Será que esta era a maneira primitiva dos adoradores do Deus único se portarem no seu culto? Não fazendo ídolos, mas empilhando pedras? É possível que sim, por que não? Temos também os lugares altos, que constituem instalações primitivas, muitas vezes em cumes naturais, outras equipadas com plataformas, altares, menires e montes de pedra. Elas aparecem já no início da Idade do Bronze. Aqui no mapa você vê os lugares culticos, onde esses lugares altos aparecem com seus monumentos de pedra ali na região do Negev e também na Península do Sinai. Todos eles estão mapeados e lançam luz sobre aquela estrutura patriarcal. Aqui eu tenho um exemplo, olha. Veja isso aqui na Península do Sinai. Olha essas pedras todas bem montadinhas. Agora, quando eu vejo essas imagens, eu fico imaginando como é que foi a primeira vez que alguém teve a ideia de pegar essas pedras locais, reunir essas pedras e fazer ali um cercadinho. Que orações eles devem ter feito a esse Deus supremo chamado El? Será que algum deles conheceu pessoalmente algum dos patriarcas? Não sei. A minha imaginação agora vai longe, pensando como é que pode ter sido aquele tempo, como é que Deus se revelou àquele povo, que verdades do Deus verdadeiro, que verdades do Deus supremo, do Deus único, eles chegaram a conhecer. Será que talvez essa religiosidade monoteísta não era própria da terra, mas foram os patriarcas que a trouxeram? Ou será que eles simplesmente foram trazidos por Deus para impedir que esta religiosidade fosse perdida para sempre? São muitas perguntas. Nem todas elas nós temos resposta, é claro. Mas elas não deixam de produzir um fascínio e uma vontade de estudar cada vez mais a palavra de Deus. Olha mais essas pedras entalhadas aqui. Todas figuram ali como sendo elementos, evidências de uma religiosidade que não mais existe. Aqui também eu tenho o formato de um antigo altar com pedras em volta, pedras colocadas em pé, como você pode ver a semelhança do que fez Jacó. E então, quando Josué está nesse deserto, e antes dele Moisés, e antes dele Abraão, Isaque e Jacó, eles devem ter visto esses monumentos. O que passou na cabeça deles? Bom, na próxima aula eu vou continuar explorando com vocês essas possibilidades e vamos falar um pouquinho sobre o cajado de Moisés. Moisés estava justamente ali no deserto de Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, e talvez com o tempo, em casando-se com Zípora, o próprio Moisés conseguiu um rebanho para si. Talvez atravessando ali pelo Golfo de Acaba, ele foi até o Horebe e um belo dia, enquanto talvez ele estava fazendo uma oração a esse Deus desconhecido, ou pensando na sua própria vida. Quem sabe Moisés muitas vezes passou por esses monumentos de pedra monoteístas. Quem sabe ele não se lembrou do Deus que ele havia aprendido na infância com sua mãe lá no Egito, a sua mãe verdadeira, não a mãe adotiva. E nesse momento, uma teofania aconteceu. O próprio Deus apareceu para Moisés. Qual o significado teológico e histórico desse evento? O que nós podemos aprender sobre ele? Esse será o assunto da nossa próxima aula na semana que vem. Portanto, não esqueça de sempre divulgar para os seus amigos, para que mais pessoas possam fazer parte aqui do estudo A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. E eu tenho um encontro marcado com você semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, para mais uma aula inédita sobre o livro do Êxodo. Tá bem? Um grande abraço e até lá!